Boa noite, pessoal. Bom, então estamos aqui reunidos em mais um encontro sobre a meditação cristã. Vou esperar mais uns minutinhos só para o pessoal ir entrando aí, para a gente começar com os tópicos e dar uma introduzida para quem não estava com a gente aqui na semana passada. Não sei aqui de quem já está entrando, só para eu ter uma ideia, me falem só, por favor, quem estava na semana anterior, que foi primeiro encontro em que nós falamos sobre o que é a meditação cristã e falamos um pouquinho sobre a tradição. Então, Isabela já entrou, Lidiane, James entrou, tem pessoas novas aí que eu não conheço. Isabela agora vai meditar, é o desafio, o Marco já está aí. Conceição acabou de entrar, Thiago estava aí também, a Regina não estava, mas assistiu o vídeo. Legal, bom isso de quem não estava ter assistido o vídeo pelo YouTube, porque é importante. O encontro 1, ele dá, de certa forma, uma base para os encontros seguintes, né? Então, como eu disse, esses encontros, eles fazem parte de um curso de 6 semanas, né? Escrito por Lawrence Freeman, e ele é sequencial, né? Então, é importante, quem não assistiu o primeiro encontro, que entre no YouTube, no canal, né, Tânia Coaching, e assista lá o primeiro encontro para que não fique tão perdido. Quem já meditou, quem já meditava anteriormente, não precisa, porque já conhece, né, como que funciona a técnica e tudo mais. Mas para quem nunca meditou, é legal dar uma olhada no primeiro encontro, tá bom? Então vamos lá. Então, fazendo um rápido. Opa, peraí, deixa eu só. Aqui, tô. Fazendo uma rápida recapitulação do encontro anterior. Nele nós falamos o que é a meditação em si. A gente sabe que muitas pessoas conhecem a meditação, mas sempre está muito associada às tradições orientais, e isso faz com que muitos cristãos não meditem porque não sabem da existência dentro da própria tradição cristã. E isso né, importante resgatar essa dimensão contemplativa que sempre existiu, mas que só foi deixada um pouco de lado. Então, a meditação em si é uma forma universal, né, de praticamente todas as tradições religiosas, elas têm sim a dimensão contemplativa, mas ela foi muito mais associada às tradições orientais. E para a gente meditar, o ideal, né, eu vou falar isso novamente aqui, mas é que a gente sempre medite. O Valmir entrou, tipo 7, nunca vou esquecer. Tem mais gente entrando aí, Edu. Então, na meditação é importante que a gente medite 2 vezes ao dia, por 20 minutos. Para quem nunca meditou, fique tranquilo, né? Às vezes acho que é muito esses 20 minutos logo de cara 2 vezes por dia. Comece com um tempo menor, né? Coisa de 10 minutos, vai aumentando até chegar aos seus 20 minutos. O que mais da semana passada? Só estou pegando os highlights da semana passada. A gente medita com mantra cristão, que é Maranata, que significa Vem, Senhor, vem. O Maranata é em aramaico, que é a língua que Cristo falava, né? Então, tem uma série de significados porque a gente medita com esse mantra. Eu expliquei um pouquinho na live anterior, eu não vou me estender aqui, senão não dá tempo da gente entrar no tema da live de hoje, tá? Eu ainda brinquei que a live de hoje ia ser complicada porque boa parte do público de meditantes que estavam na semana passada eram mulheres, e a faixa etária, né, uns 50, 50 e pouco. E hoje tem a live do Roberto Carlos, né? Então, estou com uma corrente desleal aí, né, entre fazer o pessoal meditar. Mas vamos lá. Então, só pra gente... o que a gente vai falar aqui hoje é sobre
retomando a estrutura dos encontros, né? O primeiro encontro foi o que é meditação cristã. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre John Main e sobre São Bento. John Main é quem fundou a comunidade de meditação cristã e São Bento é quem fundou, né, a ordem beneditina. Então é importante a gente entender um pouco dessa tradição. A Camila entrou, oi Cá, a Ellen também entrou. Bom ter vocês aqui. Então, hoje a gente fala sobre isso, só para vocês terem uma ideia de cronograma. No próximo domingo, às 8, nós vamos falar sobre as raízes da nossa tradição. E aí a gente vai um pouco ainda lá para Padre do Deserto, vamos um pouco mais de João Cassiano. No outro encontro, né, a gente vai falar sobre a roda de oração, que são as diversas formas de oração dentro da tradição cristã e a meditação, né, nesse processo. Depois o outro encontro, deixar o eu para trás, né, algo importante, a pobreza de espírito também, que o John Main falava sempre. E por último, os frutos da meditação, né, que apesar que as pessoas elas sempre começam a meditar procurando os benefícios, a gente falou um pouquinho sobre isso no encontro anterior, que cuidado para não entrar com essas metas, com essas... essa questão de performance, já porque meditação não é esse o caminho. Então, mas a gente vai falar assim, existem uma série de frutos de meditação, frutos, benefícios, desde o âmbito físico, né, até os frutos do espírito que a gente fala, né, que estava na carta a São Paulo. A Margarete está falando que tá ruim, não sei se para alguém mais estiver ruim o som, coisa assim, vocês me falam, porque acho que só ela que colocou aqui, tá bom? Bom, então, alguns avisos importantes só também. Opa, aqui. Tainã, você pode falar um pouco do instrumento que você utilizou no início da meditação, uma espécie de sino, desculpe, não achei outro termo, e é necessário para meditação, onde eu compro? Bom, vamos lá. O sino, na verdade, ele não está aqui, eu vou pegar ele daqui a pouco na hora que a gente for meditar, mas você compra, se você procurar na internet, sino mesmo de meditação, você vai encontrar, ele tem uns que são grandes, tem uns que são menores, assim, né? Mas ele não é obrigatório ter, né? Eu vou depois passar para vocês algumas dicas de aplicativos e talvez o que é mais interessante no próprio... Deixa eu deixar o meu microfone para cá, assim, às vezes melhora. No próprio site de meditação, da site de meditação cristã, tem um áudio lá que vocês podem baixar, que tem uma música, tem um canto, tem uma opção, acho que com canto gregoriano, e tem outra opção em que você baixa, você faz o download, você pode pôr no seu celular ou no computador, o que for, e aí ele tem a música introdutória, uns 5 minutinhos, é uma música que já vai deixando, né, você um pouco mais trazendo para o presente, e aí tem uns 20 minutos de silêncio e depois tem uma outra música. Então, é só baixar lá, é gratuito. Outra dica que, se vocês quiserem, no meu Instagram, o @tainacoaching, eu deixei lá na bio um link, que é um link para vocês entrarem no grupo de WhatsApp. Porque como muitas pessoas me pediram a oração inicial, o áudio da meditação, o site, indicação de livros, eu criei esse grupo no WhatsApp, que daí é mais fácil, porque as dúvidas muitas vezes elas são comuns. Então a gente coloca tudo lá e aí fica mais fácil para a gente unificar a informação, tá bom? Então, depois deem uma olhada, quando acabar a live, pode ir no @tainacoaching, daí vai estar lá o convite para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo eu coloco o áudio para vocês, coloco a oração inicial e a maioria das informações que vocês pediram, tá bom? Então vamos lá. Então vamos seguir aqui. Então no encontro de hoje a gente vai falar sobre o John Main. John Main, ele foi o fundador da Comunidade Mundial de Meditação Cristã. Ele era um monge beneditino, né? Hoje a Comunidade Mundial de Meditação Cristã, ela está dentro, né, o Dom Lawrence Freeman, que é o atual diretor espiritual, ele faz parte também, né, de uma ordem beneditina. E aí
Então a gente vai entender um pouquinho o percurso de John Main, como que ele resgatou a meditação cristã e também, como eu disse, sobre São Bento, tá? E a gente vai entender pela história do John Main que, na verdade, ele teve um processo de busca contínua, como ele chegou, né, nisso da meditação. Então vamos lá. Então vamos começar aqui. Tem mais gente entrando no final. Se der tempo, eu deixo um pouquinho aí para vocês colocarem as dúvidas, mas conforme eu for falando, vocês podem colocar as dúvidas de vocês aqui, que eu vou respondendo, tá bom? Então, assim, John Main, quando você olha a vida dele, quando você lê a biografia dele, você percebe que ele tinha um padrão, que era uma busca incessante, vamos dizer assim, por Deus, com uma série de novos inícios, né? Então, é interessante a vida dele como ele muitas vezes se aproxima de um leigo, né? A forma como ele conduziu. Nos últimos 10 anos da sua vida foi o período de maior florescimento espiritual do John Main. Foi quando ele teve os frutos de tudo que ele percorreu, eles afloraram com mais força, né? Então, desde todo o legado que ele deixou para a comunidade mundial de meditação cristã, ela continuasse viva e crescendo, os livros que ele escreveu, os retiros que ele conduziu, as palestras que ele conduziu com oblatos. Então, isso tudo foi dentro dos últimos 10 anos dele, né? Então, mas vamos entender um pouquinho a vida dele. John Main nasceu em Londres em 1926. Ele nasceu do seio de uma família tradicional católica irlandesa, né? E aí, quando ele terminou a escola, ele serviu na linha de frente nas etapas finais ali da Segunda Guerra. Ele então foi para a Segunda Guerra e aí depois disso ele entrou numa ordem religiosa que ele ficou por 2 anos dentro dessa ordem religiosa, mas aí ele deixou para estudar direito em Dublin, no Trinity College. Ele foi estudar, então você vê que ele iniciou a vida dele religiosa, mas ele, né, parou e foi estudar direito. Então ele teve um processo até ele se firmar ali como monge, né? E aí, depois que ele foi diplomado em Direito, que ele foi formado em Direito, ele se inscreveu num serviço prestado aos estrangeiros britânicos e ele foi designado para uma missão na Malásia. Lá ele se uniu a um grupo, né, de apoio ao governador local, ele estudou chinês, tudo, e foi lá visitando o orfanato, dentro dessa missão que ele estava, né, em Kuala Lumpur, que ele conheceu um Swami, que é um mestre um monástico, né, hindu, de outra tradição, e esse mestre apresentou para o John Main uma forma simples de oração, né, uma forma simples, que era a meditação em si, que John Main ainda não conhecia, e aí ele depois disso, esse encontro foi o que se tornou a base da meditação cristã, que eu vou introduzir para vocês como que teve encontros e desencontros nesse processo, né? Então, assim, ali na verdade foi o encontro com a missão de vida dele, quando ele encontrou esse mestre que não era da tradição dele, mas que o ensinou a meditar. Aí ele foi a ponte, a conexão que ele precisava para resgatar algo dentro da tradição cristã. Aí esse monge lá em Kuala Lumpur, que ensinou ele a meditar, ensinou ele da forma simples como nós ensinamos hoje, né? A importância dos 2 períodos diários de meditação, a questão de você ter uma palavra, um mantra para você repetir durante seus 20 minutos de meditação. Então, ele foi passando essas orientações. John Main, o que acontecia? Ele ia uma vez por semana conversar com esse mestre, trocar, pedir para ele mais ensinamentos, apesar que sempre foi muito simples, né, todo o processo. Eu estou segurando aqui o microfone só para o áudio ficar melhor para vocês. E aí, o que aconteceu? Esse mestre hindu, ele falou para John Main que ele deveria meditar dentro da tradição dele. Isso é muito bonito, porque em nenhum momento ele falou para ele mudar de tradição, né? Não teve um processo de, né, você
convertido para outra. Não, ele falou, a meditação existe dentro da sua tradição. E a grande missão do John Main foi resgatar algo que realmente já existia dentro da tradição cristã, né? Então, John Main ficou um bom tempo aí com esse monge aprendendo a meditar. E aí o que aconteceu? Terminou, né, esse serviço voluntário dele, ele voltou para o Ocidente e aí ele começou a ensinar direito também no Trinity College, né, onde ele havia sido formado. E depois de um tempo ele se tornou um monge da Abadia de Ealing lá em Londres, né? Então, por um bom tempo, a base da meditação cristã, ela foi em Londres. Recentemente mudou para o sul da França, eu falo para vocês, mas a base era lá, Don Lawrence também, né? Ficou lá por muito tempo. E aí, daí quando o John Main, ele era noviço, né, no mosteiro, e aí o abade do mosteiro do mosteiro beneditino que era vinculado, falou para ele para desistir dessa forma de oração, que não era para ele praticar meditação. E aí, dentro dos votos beneditinos, e os oblatos também fazem, existe o voto de obediência, de conversão e de estabilidade. E obediência é um dos votos, né? Então, John Main, ele, por obediência ao abade do mosteiro, ele deixou de meditar. Isso foi um período de frustração, sim. Ele fala que ele perdeu muito da vida espiritual, ele sentia muita falta da meditação que ele tinha aprendido, né, nessa missão no Oriente, mas por obediência ele realmente deixou de meditar. Mas aquilo acho que ficou vivo com ele por um tempo, né? Aquilo ficou inquietando ele. Bom, aí depois de um tempo ele virou reitor de um colégio beneditino nos Estados Unidos, né, John Main. E aí ele descobriu, nesse período que ele era reitor, ele teve contato com as conferências de João Cassiano, que são escritos lá do século IV, da época também dos padres do deserto. Então são os primeiros monges ali, os padres, madres do deserto, né? E aí a sensação dele foi de, opa, né, estar de volta para casa. Eu encontrei aqui, dentro da minha própria tradição, dos escritos da minha tradição, a oração pura, a oração de uma única palavra, a oração de coração e outros termos que nós usamos, né? Então, assim, ali ele fez a ponte da meditação que ele tinha aprendido no Oriente com a meditação que já existia dentro da tradição cristã. E aí o que ele descobriu que a ponte entre esses dois mundos era a repetição calma e de uma única palavra, né? A oração de uma só palavra. E aí ele aprendeu que esse era o ponto que ele deveria assim, começar a disseminar, né? A trazer os padres dos desertos, as leituras de João Cassiano, para disseminar isso dentro da tradição cristã. Deixa eu ver se tem algum outro ponto que eu não falei dessa parte dele, da história dele. Tem bastante ponto que eu ainda vou falar, mas desse começo, mas acho que eu falei tudo aqui. E aí, né, daí ele voltou a meditar, ele teve essa sensação realmente de voltar para casa, e a partir daí ele só se dedicou à meditação cristã. Ele passou a vida dele aí ensinando a meditar, ensinando outros cristãos a meditar. Ele sempre teve uma visão também muito ecumênica dentro da tradição cristã. Então, até hoje, os grupos de meditação cristã, você encontra pessoas de outras tradições. Don Lawrence, ele organizava, agora não está com essa frequência, mas uma vez por ano tinha os encontros de diálogos de paz que aconteciam, você juntava meditantes cristãos com meditantes budistas, então era bem no espírito mesmo de diálogo de paz, a comunidade sempre muito aberta para outras tradições, e foi isso que John Main cultivou. Né? E aí, em 1977, ele foi convidado pelo arcebispo de Montreal, no Canadá, para fundar um pequeno mosteiro lá em Montreal. Ele montou um mosteiro beneditino, e esse mosteiro ele era dedicado à meditação cristã específica, né? Então, aí foi nesse mosteiro, que foi mais para o final da vida dele, que ele faleceu. Ele
Ele faleceu em 30 de dezembro de 82, né, o John Main. E aí, a partir disso, desse mosteiro e de da morte dele, Lawrence Freeman veio, que daí eu já vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre Lawrence Freeman. Qual foi a primeira ordem que John Main entrou? Que eu saiba, Marco, eu tenho que checar, mas assim, dos livros que eu li, ele já sempre é, cita a ordem beneditina. Agora, eu não sei se essa primeira experiência dele, antes de ele entrar para a faculdade de Direito, se foi dentro de outra ordem. Mas eu vou checar. Eu tô te devendo ainda a dúvida da outra pescando, esqueci. Eu lembrei agora, porque você me perguntou, mas eu estou com muito débito com você. Ó, o Anderson entrou aí, Anderson de Matão, ó, tem gente de todos os cantos. Tiago, a Glaucia vai meditar, gente, mas é praticamente o apocalipse. Vamos lá. Olha só, o que a quarentena não faz? Eu falo que essa quarentena é uma oportunidade de ouro para essas pessoas meditarem. Então, vamos seguir aqui. Desconcentrei com o pessoal entrando aqui, ó. Bom, aí John Main, depois que ele resgatou, o que aconteceu? Começou a disseminar a meditação cristã por todo mundo, começou lá, gente de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, bacana. E aí, hoje, depois, quem entrar no grupo do WhatsApp, eu mando o link para vocês, só para vocês saberem, tem grupos de meditação cristã no Brasil inteiro. Esses grupos, eles se reúnem ou dentro de paróquias, ou eles se reúnem dentro de casas de meditantes, tem grupos dentro de hospitais, tem grupos dentro de presídios, fora no mundo é mais comum do que no Brasil. Na Europa tem grupos de meditante dentro de presídio. Então, assim, quem nunca meditou, está em contato agora com a meditação cristã, pois entra no grupo de WhatsApp que eu passo o link de todos os grupos do Brasil. Esses encontros, eles são gratuitos, acontece geralmente uma vez por semana. São grupos de meditantes que dura 1 hora o encontro, em que você tem uma leitura e depois fica 20 minutos ali de silêncio e uma leitura final. Então, é importante a comunidade. Eu vou falar sobre São Bento, a gente vai entender aí a força da comunidade. Bom, então, aí depois disso, John Main, ele falava muito, né, que a contemplação, ela não pertence às extremidades, ela é o coração da igreja, né? E ele fazia uma leitura muito, sempre nos livros dele, ele traz muitas cartas de São Paulo aos Romanos, e ele fala, né, que ele linka muito com a Sagrada Escritura, e ele fala que a meditação é um caminho no qual o Espírito Santo reza em nós, né? Ele fala que ele traz a citação, né? O Espírito vem ao nosso auxílio em relação à nossa fraqueza, porque nós não sabemos, né, o que devemos pedir, nem como nós devemos orar, como convém, né? E aí o Espírito intercede por nós. Então, a meditação cristã, ela é um caminho em que ela nos leva a esse encontro silencioso com Deus, e nesse encontro silencioso a gente não precisa falar nada, a gente não precisa pedir nada, a gente não precisa colocar nossa lista de prioridades, de requisições, porque Deus sabe muito mais do que a gente precisa e o que é necessário para nós. Então, a meditação, ela é um tempo de eu estar em silêncio, em comunhão com Deus, e não muito em relação com Deus, né? De ficar... porque a relação, ela pressupõe muitas vezes até um distanciamento. A comunhão não, é quando eu e Deus nos tornamos um só, pelo amor do Espírito Santo, pelo amor de Cristo que vive no centro dos nossos corações. Então esse é o mistério todo da meditação, né? Vamos dizer assim, que não é, como eu falei no encontro passado, algo de entrar em contato com alfa, beta, não é isso, né? Porque às vezes algumas pessoas vêm com essa expectativa, né? E aí, quando o John Main morreu, B.D. Griffiths, que é um monge beneditino, ele falou que John Main, ele foi um dos líderes espirituais modernos mais importantes da igreja, porque ele acreditava, sim, que a igreja católica cristã, né, se ela não resgatar essa dimensão contemplativa, ela não ia sobreviver muito aos tempos modernos, né? Então,
Até hoje existe um seminário John Man anual realizado cada ano, ele acontece em uma parte do mundo. Aqui no Brasil ele teve, eu não lembro direito se foi 2016, 2000, eu não lembro o ano, teve um seminário John Man aqui no Brasil. E aí veio Leonardo Boff, veio, não, Lawrence Freeman, ele sempre vem para cá. E Lawrence Freeman, que eu vou falar agora para vocês, que depois que o John Man morreu, ele que assumiu a comunidade, tá bom? Então vamos seguir aqui. Então a comunidade hoje, ela tem a sede em Bonvaux, no sul na França, um mosteiro que, apesar do Lawrence falar muito de mosteiro sem paredes, que é um mosteiro no mundo, né? A comunidade hoje ela tem a sua base no sul da França, nesse mosteiro de Bonvaux, que ele é aberto, assim, qualquer um que começar aqui a meditar, que se aprofundar na prática, eu quero passar uns dias no mosteiro, vale muito a pena ter essa experiência de viver no mosteiro, não precisa ir para o sul da França, dá para pegar um mosteiro beneditino em todas as regiões existem mosteiros, porque quando a gente vive dentro do mosteiro, a gente tem uma relação com o tempo e com o sagrado que é diferente de tudo que a gente tem na vida moderna, porque o mosteiro ele tem um ritmo de vida que culmina com essa questão espiritual né, eles não vivem tanto secular, né? Mas a gente consegue adentrar nesse caminho beneditino e nessa vida contemplativa de forma muito mais densa quando a gente tem a oportunidade de passar uma semana, por exemplo, no mosteiro. E aí tem diversos mosteiros no Brasil que é possível. Por exemplo, tem um mosteiro lá no Paraná, em Mandirituba, que são de irmãs beneditinas, chama Mosteiro do Encontro. Já passei umas semanas lá. Você vive aquele mundo interno e aquilo te traz uma profundidade de oração muito maior do que qualquer... Agora a gente está em quarentena, né? Uma oportunidade, quando não se tem filhos. Mas tem esse mosteiro, ele é feminino, né? Tem o mosteiro do Dom Bernardo Bonovitz, que também é lá perto. A gente tem o mosteiro aqui de Vinhedo. Tem em Aracaju, uma vez eu dei um retiro lá, eu esqueci o nome do mosteiro, não sei se, acho que a Gema não está aqui, mas aquele mosteiro também é muito interessante. Então, assim, vale a pena, quem nunca passou uns dias no mosteiro beneditino, viver por alguns dias. É só você ligar, geralmente você faz uma contribuição, você contribui com o que você quiser, com o que você puder, e eles te recebem, os mosteiros, e você vive o que é uma vida monástica, né? Então você ajuda com as tarefas do mosteiro, vale bastante a pena. Mas vamos seguir aqui. Bom, então John Man, quando ele morreu, assumiu Lawrence Freeman, que hoje é ele que vem para o Brasil, né? Então ele é um monge beneditino de uma congregação, né, olivetana de Monte Oliveto Maggiore. Ele nasceu em Londres em 51, o Don Lawrence. Ele estudou na Universidade de Oxford, ele fez literatura, mestrado, né, em literatura inglesa, trabalhou um tempo com jornalismo e aí depois ele foi para o Mosteiro Beneditino de Ealing, né, em Londres, que é aí que é o ponto em comum com o John Man. Então, veja, tanto Lawrence Freeman quanto o John Man, eles iniciaram uma vida, né, John Man fazendo direito em Dublin, Lawrence Freeman fazendo literatura em Oxford. Então eles têm quando você escuta as palestras deles, as leituras, os livros deles, é interessante porque eles têm uma conexão com o mundo. Não é uma vida que foi desde sempre monástica, né? Então eles sabem dialogar bem com os dois mundos, o mundo secular e o mundo espiritual, né? E aí Lawrence ele foi treinado diretamente pelo John Man, né? Ele foi o seu sucessor, o John Man era o seu mestre espiritual, era o seu amigo, né? E ele, Isa, você que tá aí hoje aí, quando não tem filhos, quando não se tem filhos, você consegue meditar mais. Você vai me falando o tempo, porque não aparece o tempo aqui para mim. Eu tenho que cuidar do nosso tempo, porque a live não pode passar de 1 hora, que senão derrubam a gente aqui. Bom, então, aí, depois que John Man morreu e Lawrence Freeman assumiu, ele que continua dando os retiros. Quem nunca viu uma palestra de Lawrence Freeman, convido vocês a entrarem no YouTube ou no site da comunidade
e ver o Lawrence Freeman falando, ele é de um discernimento, de uma clareza espiritual, de uma simplicidade e profundidade única, assim. Foi Lawrence Freeman que me resgatou, vamos dizer assim, dentro da tradição cristã. Quando eu vi Lawrence Freeman falando, eu falei, nossa, aqui é meu lugar, aqui é onde eu encontrei, né? Então vale muito a pena, e é isso, uma vez por ano ele vem ao Brasil. Quem tiver oportunidade de participar um retiro conduzido por ele, também vale muito, muito a pena, tá bom? Então vamos seguir aqui. E aí tem alguns livros, eu coloquei um post com os livros dele, mas aqui eu anotei alguns. Depois eu passo para vocês, entrem lá no link do WhatsApp, eu escrevo, mas Perder para Encontrar é um livro do Lawrence Freeman que vale muito a pena. O livro dele que eu acho um dos mais bonitos, mas é o mais denso de ler, é o Jesus, o Mestre Interior. É um livro, ele é maior, assim, mas ele é de uma profundidade para você ler, reler por algum tempo. A Luz que Vem de Dentro é um livro para quem está começando. A Prática Diária da Meditação Cristã também é um livro para quem está começando. Então, esses são os livros do Lawrence, ok? Alguma dúvida sobre essa introdução de quem foi John Main, quem foi Lawrence Freeman, que sucedeu, né, o John Main? Porque agora a gente vai entrar em São Bento, tá bom? E aí, só para vocês entenderem, hoje o Lawrence Freeman, ele também é diretor mundial da comunidade de Oblatos. Oblatos, eu vou deixar o último encontro para vocês saberem o que são os Oblatos. Já falei um pouquinho, mas Oblatos são monásticos do mundo. São pessoas que decidiram tomar um voto de seguir uma vida espiritual baseada com a regra de São Bento, mas uma vida secular, né, orientada pela regra beneditina. E ele, então, é o diretor espiritual dessa comunidade. Ele foi meu diretor, ele continua sendo, né, meu diretor espiritual. E aqui no Brasil eu coordeno esses oblatos, que hoje a gente está num número entre noviços, postulantes e que já tomaram os votos finais. A gente está entre 20 e 30 oblatos, tá? Então, Os Olhos do Coração também é dele, vale muito a pena. Ele é um livro que ele escreveu, tá pela editora Palas Atenas. Ele tem um livro junto com Dalai Lama, que é um diálogo. Então, esses são os livros, tá? Vamos lá. Então, São Bento é mais comum, né, no sentido de conhecido. Todo mundo já deve ter ouvido falar de São Bento, porque tem muita escola que tem o nome de São Bento, tem paróquia de São Bento. Então, São Bento, ele tem a medalha de São Bento, né, que muitos usam. São Bento, ele nasceu aqui. Ele nasceu por volta do ano de... Por volta não, né? Nasceu em 480, na Itália, na região, na Umbria. Ele era de uma família nobre. E ele, desde pequeno, ele teve também um interesse forte não por meditação, por estudos, né, religiosos. Assim, ele sempre gostou de oração. E ele realizou os estudos dele na região de Núrcia, ali próximo da cidade de Spoleto, e ele foi morar depois em Roma, que ele foi estudar filosofia, e isso no início da vida, né? Depois um eremita chamado Romano convidou, deu um hábito, né, para o São Bento, um hábito de monge, e ensinou para o São Bento o que era uma vida de um eremita, né? Então ele, vamos dizer assim, introduziu São Bento nessa vida mais de um eremita e levou ele para uma gruta escondida, que é uma gruta santa, que, né, hoje se fala uma gruta santa, no Monte Subiaco. Não sei quem já teve a oportunidade de visitá-la, eu já estive nessa gruta. Ele é um lugar realmente... Não tem muito como explicar, assim como eu falo que os lugares que eu acho que são mais fortes, que me bateram mais fortes, foi essa gruta, lá no Monte Subiaco, e Assis, que eu tenho uma coisa muito forte por Assis, por São Francisco de Assis em si, né? Mas tudo lá na cidade, né, de Assis também acho muito forte. Então, mas o São Bento foi para essa gruta, a gruta tá lá, né, até hoje, quem quiser visitar, você entra na gruta, você
percorre ali aonde ele ficava. Você tem ali uma pequena livraria que fala um pouco também das histórias, dos encontros que tiveram ali. E aí esse romano, ele levava os alimentos para São Bento, enquanto ele estava lá, né? Porque ele ficava realmente numa vida de isolamento puro, né? Ele ficou ali 3 anos só em oração e estudos. Era a única coisa que ele fazia, ele não recebia visita, né? E um dia um sacerdote da região estava fazendo um jantar, ouviu uma voz dizendo: "Olha, você está fazendo seu jantar e tem alguém sem comida, passando fome numa gruta", né? E daí foi que esse sacerdote ele partiu para o deserto, ele encontrou essa gruta que São Bento estava escondido, deu comida ali para São Bento, e aí, tempos depois, São Bento começou a ficar mais conhecido na região, né, vamos dizer assim, e ele foi descoberto por pastores, e ele começou a receber muitas visitas. Então, assim, São Bento ficou 3 anos nessa gruta, isolado, só em oração e só estudando, e aí depois a fama dele foi, né, foi sendo reconhecida ali, ele começou a receber mais visitas, as pessoas iam buscar conversar com ele sobre conselhos, pedir orações e tal. E aí, por essa fama dele, essa santidade, ele foi chamado para ser abade. Abade é o superior dentro de um mosteiro, né? Ele foi chamado para ser abade de um convento e ele aceitou num desejo de servir, né? De entregar-se aí ao outro. Porém, ele não combinou com a vida que aqueles monges viviam. Ele achava que aqueles monges eles não viviam de uma forma correta ou incondicional para o amor de Deus. Ele achou que não era uma forma adequada, vamos dizer assim. E aí, dentro dessa experiência dele como abade, foi se formando entre esses religiosos uma certa antipatia por ele, porque ele era muito autêntico, ele era rígido, assim, né? Mas ele era muito, ele seguia as Sagradas Escrituras, ele seguia os votos dele de uma forma muito sincera, de uma forma muito respeitosa, e ele achava que ali o pessoal não era tanto assim. Então foi se formando uma certa rivalidade dentro desses religiosos contra São Bento, chegando ao cúmulo de tentarem envenenar São Bento, né? Então São Bento, sempre que ele ia fazer as refeições, ele abençoava as refeições antes, né? E aí ele foi abençoar uma taça de vinho durante uma refeição e essa taça estava envenenada e como todos os alimentos que ele comia, não é que ele abençoou só essa taça, né? Sempre que ele ia comer, ele fazia uma bênção e essa taça, ela quebrou, ela explodiu né, ali já era vamos dizer assim, um milagre, né? E ele disse em seguida, né? Deus perdoe a vocês, meus irmãos. Então, depois disso ele abandonou esse convento, né? Então por isso que tem a medalha de São Bento. Quem tem a medalha talvez nunca se atentou, mas tem todo o significado em relação a essa tentativa também dele de ser quando tentaram envenenar, né? E aí depois disso ele abandonou. Aí o que aconteceu? Ele já tinha vivido o seu período de solidão, né, nessa gruta, lá em Subiaco. Depois ele teve essa experiência no convento. E ele, em pouco tempo, São Bento, ele fundou 12 mosteiros. Então ele é que fez florescer a vida monástica beneditina, a vida monástica cristã, né? Porque foi com ele que se formou aí uma maior base de mosteiro. Antes de Bento, os monges, eles viviam isolados, mas eles viviam sozinhos, assim como eremitas, muitas vezes no deserto. Tanto é que no começo da regra de São Bento, você tem lá os tipos de monge, e se fala sobre os tipos, que tem alguns que eles ficam vagando de grupo em grupo. Ele explica, não vou entrar em detalhe aqui agora, mas São Bento que introduziu essa questão da vida comunitária dos mosteiros, né? E aí começou a florescer os mosteiros. Todos os mosteiros eles seguiam a famosa regra de São Bento, que olha, São Bento nasceu lá em 480. Essa regra ela é seguida até hoje. É a mesma regra. Ela foi contextualizada pelos abades dentro do mosteiro, mas o documento em si é o mesmo. Ela foi contextualizada porque existem coisas nela que eu brinco, né? Quem tiver interesse em ler a regra ela é fantástica para a gente, quem trabalha, por exemplo, conseguir unir uma vida de trabalho com
oração, a regra ela é fundamental nisso. Mas quando você lê a regra pela primeira vez, ela assusta, porque a gente não pode esquecer que ela foi escrita em 480. Então, não dá para a gente usar essa regra como algo atual. Por exemplo, tem parte da regra que falava-se de bater no monge com vara. Né? Então, isso, para os dias atuais, é óbvio que não se usa, não se faz isso, né? Mas a essência em si da regra, ela é muito bonita. Tanto é que a regra, a gente fala que é a sabedoria que brota do cotidiano, né? Tem um dos livros de uma das monjas beneditinas que falam. Então, a regra é um documento que depois eu posso falar, mas assim, é um livro pequeno, são 73 capítulos, mas apesar de ser 73 capítulos, são capítulos curtos, e eles falam tudo o que deve acontecer no mosteiro, da hora que o monge acorda, da hora que o monge dorme. Quando vai tomar uma decisão, quem que o monge deve consultar, como que deve receber um hóspede no mosteiro, como que devem ser as roupas, como que devem ser as refeições, os mais velhos, os mais novos. Existe tudo lá naquela regra, e se você ler aquela regra e contextualizar para os dias atuais, você consegue pegar muita coisa, muita sabedoria que tem ali. Ô Isa, depois só me fala aí o tempo, tá? Por favor, só para eu cuidar. Bom, então assim nasceu a Ordem de São Bento, né? Que até hoje a gente segue a mesma regra, 1500 anos depois, né? E ela foi adaptada para várias congregações de monge, mas a essência dela, ela permanece a mesma. Tá, obrigada, Isa. Obrigada, Clara. Então, em relação ao São Bento aqui, só para a gente fechar, ele morreu com 67 anos, ele nasceu em 480, ele morreu ali por volta, não sei o que eu tô falando por volta, porque não se morre por volta, né? Nem se nasce por volta. Se nasce e morre no dia exato. Então, foi 547. E aí ele predisse a própria morte, ele sabia, né, tanto é que ele pediu para abrir a sepultura dele, ele sabia quando ele ia morrer, se você pega as biografias, você vê isso, e ele predisse essa morte dele, né, no mesmo ano do que a irmã dele, a irmã de São Bento é Santa Escolástica, né, para quem não conhece. E aí ele foi canonizado ali por volta de eu tô com por volta, né? 1220. E o dia de São Bento, né, se comemora em 11 de julho, tá bom? Vou assistir tudo depois, tá bom? Pode assistir tudo depois. Vai tudo gravar lá vai ficar gravado no YouTube, tá? Eu falei para quem entrou depois, só entra no Tainer Coaching no Insta. E tem lá um link para entrar num grupo de WhatsApp, que lá eu vou passar os vídeos que pediram para passar, os áudios que pediram para passar, a oração inicial, alguns textos do Lawrence, ideia mais fácil para unificar. Bom, só para a gente fechar São Bento antes da gente meditar, então, quem já viu a imagem de São Bento, ela é representada ele com um livro, que é a regra, né, o livro das regras, tem um sino, que o sino representa a voz de Deus ali, um copo quebrado, que é o que aconteceu no mosteiro, que ele foi convidado para esse abade e tentaram envenenar, né, que tem a serpente ali, que a serpente representa o veneno. Um corvo também com um pedaço de pão, que representa o tempo que ele passou no deserto, o tempo que ele passou em isolamento, né? E a medalha de São Bento, que ela é super famosa, ela foi esculpida nesse mosteiro lá de Monte Cassino, e se você lê na medalha, ela fica escrita aqui, eu até peguei: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é do mal o que tu me oferece, beba tu mesmo do teu veneno, rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Todo mundo sabe, né, que a medalha de São Bento, ela tem a fama de ser uma medalha muito poderosa, né, no sentido de oração, então, se você ler ali as iniciais dela, vocês vão encontrar isso aqui. Ok? Então, em relação a São Bento, ok em relação a Dom Lawrence e John May, certo? Bom, a gente vai agora para meditação em si. E na semana que vem nós falamos sobre as raízes, aí a gente vai além do John May, vai falar de João Cassiano, dos Padres do Deserto, para que vocês possam entender toda a base da meditação cristã. E aí, nos outros encontros, a gente vai
pro mais do presente, né? Os frutos dela, como que é ela no meio das outras orações, tá ok? Bom, então vamos lá. Para quem não esteve a aula passada, para quem nunca meditou, obrigada, Isa. Para quem nunca meditou, o importante da meditação é que você se sente com a postura ereta, as costas, ela precisa ficar reta, independente, você pode meditar sentado numa cadeira, você pode meditar na posição de lótus, né, que é aquela posição que você fica com as pernas dobradas, mas tem muita gente que tem dificuldade, começa a doer a perna naquela posição. Então, para quem está começando, pode meditar na cadeira normal. Qualquer cadeira, é importante ter as costas retas, os pés apoiados no chão. As mãos, vocês podem colocá-las assim, ó, uma sobre as outras, uma sobre a outra em cima do colo mesmo, ou apoiada uma de cada lado no joelho. A posição, né? A gente deve ficar sentado, relaxado, mas em estado de alerta, para não dar sonolência. Então, cuidado, quem começar a meditar e quiser meditar 2 vezes por dia, não deixa para meditar como a última coisa do seu dia, porque você vai dormir. E aí tem gente que acha que fala assim, nossa, minha meditação... Peraí que saiu meu fone aqui. Minha meditação foi excelente, foi ótimo, até dormir. Mas não, isso daí você não meditou, você dormiu. É importante também, faz bem e é um estado relaxado, mas meditar não é dormir. Tá? Então, no cuidado, o ideal é você meditar logo pela manhã, primeiro horário, e depois no finalzinho do dia, final da tarde, início da noite. Mas não deixa para o final do dia, porque senão você vai provavelmente entrar no estado de sonolência, né? Durante a meditação, a gente repete o nosso mantra durante 20 minutos, de forma silenciosa, e é normal quando você começar a meditar, sua cabeça ela vai se distrair. Então, fiquem tranquilos se você começar a meditar e recitar o seu mantra e você está no processo de recitar o mantra, vai vir na sua cabeça, eu tenho que esqueci de pagar o boleto do plano de saúde, esqueci de pedir isso no mercado, esqueci. Ok, não briga com com seus pensamentos, porque é natural, você nunca meditou. E aí você vai começar a meditar, pensa, sua mente ela foi o tempo todo indisciplinada, você nunca treinou sua mente para isso, então é natural que exista esse processo de distração. E como eu falei no encontro anterior, o próprio ato de eu começar a meditar, falar meu mantra e me distrair, voltar para a meditação, voltar para o mantra, já é meditar, isso já é meditação, porque você está com a consciência de que você oscilou dentro do seu mantra para uma distração e voltou. E o mantra é uma palavra sagrada que nós adotamos da meditação cristã. A gente usa o mantra Maranata, que significa vem, Senhor, vem, em aramaico, a língua que Cristo falava. Então, ela tem essa sacralidade, né, por ser em aramaico, por ter esse significado, e ao mesmo tempo ela é boa porque ela tem 4 sílabas, ela tem 4 tempos. Então, a gente trabalha num processo assim, você pode inspirar, ma, soltar a, inspirar de novo na e soltar tá. Mas isso tudo é feito mentalmente, vocês não precisam recitar, vocês não precisam falar, né? É um processo ali interno, tá bom? Então, cada um pode adotar uma palavra dentro da sua tradição, o que for dentro da meditação cristã, nós, né, falamos Maranata. E alguém tem alguma outra dúvida em relação à meditação antes da gente começar? Porque como que é o processo de meditação? Eu vou ler o texto curtinho, que nos grupos de meditação ele é maior, mas como aqui a gente está dando essa introdução, se eu for ler o texto que se usa nos grupos, não dá tempo. Então eu vou ler um trecho do texto, aí a gente vai ficar 20 minutos em silêncio, não vai dar tempo para a gente ficar os 20 minutos em silêncio aqui, por causa do tempo da live. Depois me fala aí, Isa, quanto tempo tá agora, mas vocês continuem. Vocês podem marcar no celular, vocês podem, depois quem entrar no grupo do WhatsApp ou entrar no site da comunidade, você pode colocar lá, baixar o sininho e baixar o canto gregoriano para meditar, que ajuda bastante, tá bom? Então, eu vou trazer aqui só alguns textos antes da gente começar a meditar.
E a gente entra em meditação. 49, Isa. Ok, então acho que até eu ler esses trechos de doutora vai dar uns 50 e pouco. Então a gente vai meditar juntos aqui uns 8 minutinhos por aí. Mas assim, vai fechar a live por causa do tempo, mas vocês podem continuar meditando pelos 20 minutos. Quem nunca meditou e achar muito difícil os 20, medita os 10, medita o que for. Mas, gente, assim, o importante, meditação é prática, é disciplina, não é difícil, ela é simples. Meditação é você sentar por 20 minutos com mantra, é muito simples. O grande desafio que as pessoas se perdem é porque não existe a disciplina. E não adianta, né? Se você não fizer... Tem alguns livros aí de psicologia, mamãe está aqui. Ai, meu pai, olha isso. Isso que dá lá, fazer live e avisar a família, né? Chegou agora que aposto que estava vendo o rei, Roberto Carlos. Disse ela que meditou, eu duvido. Quem conhece minha mãe é o apocalipse se ela meditar. Bom, então aqui, o importante é isso, é a continuidade, né? Então, cuidado para vocês não começarem a meditar e falar não é para mim por causa das distrações, ou eu não tenho tempo. Se você meditar, não tem como falar isso, é só a prática que vai mostrar para vocês. Mas você começa a ter uma organização da sua mente, do dia, de tudo, que você se torna de verdade até mais produtivo, porque você não fica, você tem um controle de como você se percebe mais, você consegue entender mas como você começa a se observar também e as coisas elas vão acontecendo num ritmo mais saudável. Então esses 20 minutos que você conseguir tirar do seu dia para meditação faz uma diferença gigante, né? Quem é oblato aqui sabe disso. A gente fala, né, nas reuniões de oblato, quando a gente para de meditar, quando a gente deixa de meditar um dia, parece que fica tudo atribulado, o ritmo perde, a cadência do dia perde, é ruim. Então, assim, tentem seguir por uma semana, assim, né? Como eu disse, na psicologia, fala-se para você colocar um novo hábito para você seguir por 21 dias. Tentem fazer isso, né? A quarentena é uma ótima oportunidade de nós iniciarmos esse hábito. Juiz de Fora, se eu não me engano, não tem grupo de meditação. Infelizmente, eu acho que Juiz de Fora não tem, tá bom? Oi, Bubu. Está aí também, tia Rosane também. Ó, então vamos lá. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou ler um texto que é uma reflexão para a gente antes de meditar. Para quem não... Eu vou fazer depois a prece de abertura, eu posso mandar no WhatsApp, também tem no site da comunidade, tá bom? Então eu vou ler um textinho maior, que é um parágrafo, que é de John Main. Depois eu vou ler uma parte de Mateus, que fala a importância, né, da meditação. E a gente depois entra na meditação em si, tá bom? E Isa, depois que eu acabar essa leitura aqui, daí só me fala o tempo, por favor. Bom, então vamos aqui uma reflexão de John Main. Cada vez mais, homens e mulheres na nossa sociedade começam a compreender que os nossos problemas pessoais e os problemas que enfrentamos como sociedade são basicamente problemas espirituais. O que cada vez maior número de nós está a perceber, a compreender neste mundo, é que o espírito humano não consegue encontrar realização apenas no sucesso ou prosperidade material. Não que o sucesso e a prosperidade material sejam maus em si, mas simplesmente eles não são adequados como a resposta final e última da situação humana. Como resultado do materialismo em que vivemos, tantos homens e mulheres estão a descobrir que seu espírito está sufocando. É muito dessa frustração da nossa época deve-se ao sentimento de que nós fomos criados para algo melhor do que isso, para algo muito mais sério do que a pura sobrevivência do dia a dia. Esse é um texto de John Main, tá bom? E por que nós falamos que a meditação, ela é assim, né, dentro da tradição cristã, além de João Cassiano, quando você pega as escrituras sagradas, a gente vê que ela é importante, né? Então aqui, quando você pega Mateus, capítulo 6, está assim: quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês o pedirem.
Então aqui é um trecho de Mateus, e para a gente fechar antes de meditar, que já está 54, eu trago aqui uma frase do Mestre K, que ele fala: Deus está em casa, nós é que fomos passear. Então, assim, a meditação, ela só faz resgatar um contato com algo que sempre existiu, nós somos templos do Espírito Santo, né? Por isso que é contemplação também, é nós adentrarmos nesse templo que já existe em nós, mas que a gente perdeu o contato, né? Ou Santo Agostinho, né? Com tarde te amei, ó beleza, tão antiga, tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. O que nós vivemos hoje no mundo, que a gente percebe é que as pessoas elas estão loucamente procurando sentido, propósito, significado pelo lado de fora. Mas enquanto elas não perceberem que existe um determinado vazio, que ele só pode ser preenchido com a presença do amor de Cristo, com a presença de Deus, e esse vazio, esse espaço, ele já está aí para ser preenchido e ele já existe a presença dele para esse preenchimento que a gente está muito distraído e muito procurando fora, tá bom? Então agora nós vamos fazer a nossa meditação. Na verdade, Isa, por favor, quanto tempo tá aí? Esperar a Isa falar aqui. Aí, gente, então, ó, entrem, quem quiser, 56. Então a gente vai meditar juntos mesmo, 4 minutinhos, tá bom? Mas vocês continuem a meditação, eu vou fazer a prece de abertura e vocês continuem a meditação aí o tempo que vocês acharem mais adequado para a realidade de cada um. Ok? Muito obrigada por estarem aqui hoje. Quanto mais pessoas meditarem no mundo, eu acho que o mundo vai se tornar melhor de verdade. Então, torço para que vocês façam dela uma prática e que cada vez mais pessoas meditem, independente da tradição ou do que for. Tá bom? Então, vamos lá. Só para quem nunca meditou, nós usamos Maranata, ok? Mas vocês podem usar o que vocês quiserem, ok? Lembrem de ficar com a postura reta. Antes de começar a meditar, vamos fazer umas 3 respirações profundas. Trazer para o momento presente. Agora vamos fazer a prece de abertura. Pai do céu, abra nossos corações para a presença silenciosa do Espírito do seu Filho e nos conduza a este misterioso silêncio onde o seu amor é revelado a todos aqueles que o procuram. Maranatha, vinde, Senhor Jesus.